Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a nossa aula Introdução à Psicologia e na aula de hoje iremos conhecer quais são as áreas de atuação da psicologia. Vou compartilhar com vocês o slide desta aula para que você possa fazer as suas anotações. Está aí o tema da nossa aula, área de atuação da psicologia. O nosso objetivo nesta aula é mostrar para você algumas das áreas de atuação da psicologia, ou aonde a psicologia está presente hoje em nossa sociedade. Uma breve introdução. A psicologia contemporânea é um campo diverso que é influenciado por todas as perspectivas históricas e por várias escolas de pensamento que evoluíram ao longo do desenvolvimento da psicologia e que continuam a moldar a maneira como nós investigamos o comportamento humano. Esta evolução, ela contribuiu para a psicologia ocupar vários espaços de atuação na observação, no estudo e avaliação do comportamento humano, quer seja em suas relações sociais, no meio onde se encontra ou em seus processos mentais. Então, chamamos de área de atuação um conjunto de atividades que o psicólogo está habilitado a fazer. É importante que a gente também faça uma pequena leitura de como surgiu a profissão de psicólogo no Brasil. No Brasil, a psicologia foi regulamentada enquanto profissão pela Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962. Essa lei dispôs também sobre a formação em psicologia, passando a definir como necessária a criação de cursos de graduação nessa área, mas isso foi iniciado em 1957, tanto no Rio quanto em São Paulo, segundo Ferreira e Neto. Em 1975, quando a profissão de psicólogo passou a estar organizada e estabelecida, aí sim novos espaços de atuação profissional começaram a se constituir. E por que, então, tantas áreas de atuação da psicologia? O ser humano é um ser complexo. Logo, se tornaria difícil estudar o comportamento humano apenas por uma vertente. Por essa razão, a psicologia ela tem evoluído e tem estado presente em muitas áreas da nossa sociedade. Cada ramo ou campo da psicologia examina questões e problemas de uma perspectiva diferente. Embora cada uma tenha o seu próprio foco em problemas ou preocupações psicológicas, todas as áreas compartilham o objetivo comum de estudar e explicar o pensamento e o comportamento humanos. Isso é muito comum quando a gente vai olhar para a área da atuação da psicologia clínica, onde nós temos o psicólogo que vai fazer a sua abordagem terapêutica usando a teoria da terapia cognitiva comportamental e que vai ter um foco nos problemas, nas preocupações psicológicas, diferente de um psicólogo que vai atuar usando a teoria da psicanálise. Tanto o TCC, quanto psicanálise, psicologia humanista existencial, todas têm o mesmo objetivo, que é estudar e explicar o pensamento, o comportamento humano. Todas chegam ao seu objetivo final. Porém, elas podem tomar rumo diferente, por causa das teorias, das técnicas que se utilizam durante o processo psicoterápico. Quando a gente fala das áreas de atuação da psicologia, nós estamos referindo
algo muito mais abrangente. É o psicólogo ocupando uma área em que ele vai estar em constante diálogo com outros profissionais. Por exemplo, um psicólogo que atua na área escolar, ele vai estar em diálogo constante com a equipe de professores, profissional que é o professor, ele vai estar em constante diálogo com a área da pedagogia, ou o psicólogo que ocupa uma área da psicologia organizacional, ele vai estar em diálogo também com o profissional que é o administrador, com o engenheiro, com o técnico, mas naquela área que ele vai ocupar, ele tem um objetivo, que é estudar e explicar o pensamento e o comportamento humano naquele ambiente de atuação. A psicologia, ela é o estudo da mente e do comportamento. Abrange as influências biológicas, pressões sociais e fatores ambientais que afetam como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas sentem. E como o campo da psicologia é amplo, existem diferentes tipos, então, de psicologia que servem a propósitos diferentes. E quais são, então, algumas das áreas de atuação da psicologia? Primeiramente, precisamos saber que quem vai regulamentar essas áreas de atuação da psicologia é o Conselho Federal de Psicologia. E como o Conselho Federal de Psicologia faz isso? Por meio das suas resoluções. E a resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução número 13 de 2007, reconhece a atuação do psicólogo como especialista, habilitando a atuar nas seguintes áreas: psicologia escolar educacional, psicologia organizacional e do trabalho, psicologia de trânsito, psicologia jurídica, psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia e psicopedagogia. Há também a resolução número 18, de 5 de setembro de 2019, que reconhece a avaliação psicológica também como uma especialidade. Então, essas áreas de atuação, psicologia educacional, organizacional do trabalho, essas que aqui estão, a pessoa, o profissional, o psicólogo, ele vai se especializar em uma dessas áreas para que ele possa dedicar-se de maneira muito mais profunda, muito mais objetiva, a estudar o ser humano nesse ambiente, quer seja do trânsito, quer seja da escola, quer seja do hospital, ou quer seja na parte clínica. Então, ele terá que fazer uma especialização, que é uma pós-graduação, para que ele possa ser reconhecido como especialista para atuar em uma dessas áreas que o Conselho Federal de Psicologia reconhece. A primeira área de atuação que vamos falar aqui é a psicologia escolar. A psicologia escolar, como é que se dá a presença da psicologia no ambiente escolar? No ambiente escolar, a psicologia atua no âmbito da educação formal, realizando pesquisas, diagnóstico, intervenção preventiva ou corretiva em grupo e individualmente. Quem fala isso é o Conselho Federal de Psicologia, ok? E ainda nesse ambiente escolar, a psicologia, ela atua nos processos de ensino e aprendizagem, desenvolvimento humano, escolarização em todos os seus níveis, inclusão de pessoas com deficiência, tem aqueles profissionais que vão trabalhar junto com esse público, né? Trabalha também em políticas públicas, em educação, gestão psicoeducacional em instituições, avaliação psicológica, história da psicologia escolar,
formação continuada de professores, dentre outros. Então, na própria área escolar, a psicologia ela pode dar muitas contribuições através dos seus instrumentos de avaliação, através do seu olhar para o ser humano e através também da do seu diálogo com outras áreas de atuação escolar, que são os gestores, né, a direção, professores, conforme nós falamos aqui. E aí a gente tem uma palavra muito importante, que é um apoio, né, que é trabalhar em equipe interdisciplinar. Então, a psicologia no ambiente escolar, ela contribui na análise e intervenção no clima educacional, participa de programas de orientação profissional e realiza seu trabalho em equipe interdisciplinar. Então, vai integrar seus conhecimentos àqueles dos demais profissionais de educação que estão naquele local. Mas também a psicologia, em conjunto com a equipe, colabora com o corpo docente e técnico na elaboração, implantação, avaliação e reformulação de currículos, de projetos pedagógicos, de políticas educacionais e no desenvolvimento de novos procedimentos educacionais. Toda essa informação, quem fala é o Conselho Federal de Psicologia, que passa essas orientações de como esse profissional, a psicologia, vai atuar na esfera escolar, ok? Bom, nós temos agora a psicologia organizacional e do trabalho. Atividades relacionadas à análise e desenvolvimento organizacional, ação humana nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção, acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, estudo e planejamento de condições de trabalho, estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Então, na área organizacional e do trabalho, também a psicologia ela dá uma contribuição muito significativa nesse espaço. A gente pode observar que o psicólogo, nesse lugar de trabalho, ele vai atuar na relação do homem com as organizações de trabalho. Como é que é a relação do trabalho com o homem? Gosto muito de um autor chamado Deju, da psicodinâmica do trabalho, ele faz um estudo sobre a relação do homem com o trabalho. Ele diz que o que adoece o homem não é o trabalho, mas é a relação do homem com o trabalho. Deju, ele trabalha muito essa questão da relação do homem com o trabalho. E aí a gente vai ter outras abordagens dentro do contexto do trabalho, saúde e qualidade de vida. O psicólogo pode trabalhar também com questões ligadas à saúde, aos cuidados com a saúde do trabalhador. Na área de recursos humanos, com o processo de seleção, treinamento, desenvolvimento dos funcionários, elaboração de programas de melhoria de desempenho. Então, o psicólogo vai usar de técnicas para poder fazer o recrutamento e todo esse processo de seleção para o quadro de funcionários de uma empresa. Além disso, implementar e acompanhar as políticas de recursos humanos da empresa. Psicologia do trânsito. Como a psicologia pode contribuir com esta área tão importante no nosso dia a dia? Segundo Rose Trasten, a psicologia pode contribuir com o estudo científico do comportamento dos participantes do trânsito. Quem são os participantes do trânsito? O condutor, o pedestre, o ciclista, todos que fazem uso dessa via pública. Entendendo-se por trânsito o conjunto de deslocamento dentro de um sistema regulamentado. Inclui processos de atenção, de detecção, de diferenciação e de percepção, a tomada e o processamento de informações, a memória a longo e curto prazo, a aprendizagem, o conhecimento de normas e de símbolos, a motivação, a tomada de decisões, bem como uma série de automatismos perceptomotores, de manobras rápidas
e uma capacidade de reagir prontamente ao feedback, à previsão de situações em curvas e em cruzamento e em lombadas, e também uma série de atitudes em relação aos outros usuários, aos inspetores, às normas de segurança, ao limite de velocidade. Também a psicologia, ela pode contribuir nessa área do trânsito através dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos relacionados aos problemas de trânsito. Ela realiza diagnóstico da estrutura dinâmica dos indivíduos e grupos nos aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais, colabora na elaboração e implantação de ações de engenharia e operações de tráfego, desenvolve ações socioeducativas com pedestres, ciclistas, condutores infratores e outros usuários da via e desenvolve ações educativas. Então, para o Conselho Federal de Psicologia, a atuação da psicologia no trânsito vai muito mais além do que simplesmente aplicar teste psicológico para que a pessoa possa ter lá direito à sua carteira nacional de habilitação. Outra área de atuação da psicologia é a psicologia jurídica. Podemos dizer que a psicologia jurídica, a psicologia ela vai atuar numa interação entre a psicologia com o direito. E aí a gente pode dizer que a psicologia ela vai se valer dos seus conhecimentos e tem como objetivo aplicar os seus conhecimentos psicológicos à área do direito, por isso essa interação. Então, atua junto à justiça em processo de análise e atenção a pessoas envolvidas em processo jurídico, privado de liberdade ou não, atua em questões relativas à saúde mental dos envolvidos em um processo, atua na perícia judicial, nas varas cíveis, criminais, na justiça do trabalho, da família, da criança e do adolescente. E atua na elaboração de laudos, pareceres e perícias para serem anexados aos processos. Atua também colegiado do sistema penitenciário e estabelecimentos penais, avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos em conexão com processos jurídicos, pesquisa na área criminal, construindo ou adaptando os instrumentos de investigação psicológica. Há um autor, professor Lin Xiang Céspedes, em seu livro Psicologia Forense, Princípios Fundamentais, ele faz a seguinte diferenciação, que a psicologia jurídica ela tem, assim, algumas diferenciações entre a psicologia criminal, psicologia jurídica e psicologia forense. Então, ele coloca o seguinte, que a psicologia jurídica vai pegar os conhecimentos da psicologia e aplicar a prática do direito. Essa é a psicologia jurídica. A psicologia criminal é a teoria que vai se voltar para as manifestações de determinados delitos e a delinquência em geral. E a psicologia forense é um tema mais amplo de estudo que está circunscrito dentro do marco de um processo policial, judicial, entre outros. Então, quem faz essa diferença é Leonard Lin Xing Céspedes, em seu livro Psicologia Forense, Princípios Fundamentais, é o autor que faz essa diferenciação. Ok? A psicologia está presente também no esporte, na área do esporte. Como a psicologia pode contribuir com essa área? Atua na área de pesquisa e na prática com atletas, técnicos e comissão técnica esportiva. Trabalha com a saúde mental, comportamental, cognitivo e motor dos envolvidos com esportes. Estuda, identifica e compreende teorias e técnicas psicológicas que podem ser aplicadas ao contexto do esporte e do exercício físico, tanto em nível individual
o atleta ou indivíduo praticante, como grupal, equipes esportivas ou de praticantes de atividade física. Então, tem lá um time de futebol, a equipe está desmotivada por conta de algumas derrotas, e aí o psicólogo vai trabalhar com aquela equipe a parte motivacional para que a equipe consiga responder bem aos enfrentamentos aí das outras equipes e continuar no campeonato, por exemplo. Psicologia clínica atua na área da saúde, é onde está mais presente os profissionais de psicologia hoje. E atua com atendimentos individuais, em pequenos grupos ou grandes grupos. Quando a gente fala grandes grupos ou pequenos grupos, a gente se refere à terapia de grupo ou grupo terapêutico, que pode acontecer em áreas, em clínica particular, ou até mesmo pode acontecer em hospitais, em unidades de saúde da família, onde também os psicólogos estão presentes, ok? Então, atua em clínicas particulares, consultório particular, ou institucionais, privadas, podendo ser até empresa, né? Ou pública, que são as unidades de saúde da família, onde nós temos muito psicólogo atuando, conforme falei aqui, posto de saúde, tem psicólogo também atuando, hospitais, alguns hospitais, tem também psicólogo atuando, e que faz ali um trabalho clínico de uma escuta, de ouvir, de acolher, não só o paciente, mas também a sua família. Com o uso de uma abordagem da psicologia, pode atuar junto a casais e família, dependência química, trabalhar com crianças, transtorno psicológico. Existe hoje a especialização também na área de família, então, pós-graduação em área de família, então, psicólogo que vai fazer uma pós-graduação para atender casais e família. Embora o Conselho de Psicologia não coloque uma especialização na área de família, porque a família está inclusa dentro da parte clínica, da psicologia clínica. E também tem aquele psicólogo que atende usuários de droga, pessoas que estão em dependência química e que tem a sua parte clínica, cuidar dessa demanda aí, que é a dependência química, pessoas com dependência química, que pode atuar tanto em clínicas de recuperação, quanto também em ambulatórios, né, particulares, ou também em ambulatórios públicos. Tem a área de atuação com crianças, aquele profissional que vai se dedicar apenas ao cuidado com as crianças, e outros que vão trabalhar mais na parte de transtorno psicológico. Mas o que a gente vê na prática é que muitos profissionais, eles acabam, né, atendendo não só pessoas que estão vivendo crises, que a gente pode dizer crises mais comuns, como ansiedade, ou passando um problema de depressão, mas também atende pessoas que estão vivendo o processo de conflitos conjugais, de separação. Então, o psicólogo clínico ele vai ter uma área de atuação bem mais abrangente, dependendo da abordagem que ele utiliza na sua terapia. E atua também no contexto clínico, fazendo diagnóstico, prognóstico, em situações de crise, em problemas do desenvolvimento ou em quadros psicopatológicos. Então, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação psicológica, traçar um diagnóstico para que a pessoa possa ter um diagnóstico do quadro psicológico que ela se encontra. A pessoa que tem lá um problema de transtorno bipolar. Então, o psicólogo vai fazer uma avaliação psicológica junto a esse paciente. Além da escuta, ele poderá fazer uso também de alguns testes para que possa identificar aí e dar um diagnóstico do problema desse indivíduo. Ser psicólogo clínico, ele sempre vai caminhar lado a lado com um psiquiatra, porque dependendo do caso, ele vai precisar que o psiquiatra faça uma avaliação para prescrever medicações, porque o psicólogo clínico ele não pode prescrever medicações. O psicólogo, é proibido ao psicólogo
ele prescrever medicações. Esta é a função do psiquiatra. Então, o psicólogo faz a avaliação, a escuta, e encaminha para que o psiquiatra possa também, mediante o seu encaminhamento, avaliar e prescrever medicações. É um quadro depressivo, é um quadro de ansiedade, é um quadro de bipolaridade, né? É borderline. Então, assim, e aí ele desenvolver a sua técnica psicoterápica paralelo ao trabalho do psiquiatra, para que o paciente possa alcançar o seu bem-estar psicológico tão necessário para a sua boa adaptação à vida, à família e aos seus eventos aí que o circunscreve. Bom, vamos agora, falando um pouco mais da psicologia clínica, nessa área da atuação da saúde, em diferentes contextos, através de intervenções, visa reduzir o sofrimento do homem. Então, a pessoa tem sofrimento, está em crise, a proposta da psicologia clínica é ajudar a aliviar-se desse sofrimento psíquico. Tudo que causa sofrimento psicológico ao ser humano, a psicologia clínica vai se debruçar e tentar aí compreender e, junto com esse paciente, chegar ao bem-estar e à sua saúde emocional. Leva em conta a complexidade do humano e a sua subjetividade. A psicologia ela tem como estudo também a subjetividade, né? É aquilo que a pessoa traz consigo mesma, naquilo que ela pensa, naquilo que ela, nas suas escolhas, nas suas decisões morais. Então, a psicologia ela leva em conta a subjetividade do sujeito. Isso é muito importante. É um objeto de estudo da psicologia, a subjetividade. Então, essas intervenções tanto pode ocorrer a nível individual, grupal, já falamos, né? Social, institucional, e implicam em uma variada gama de dispositivos clínicos já consagrados ou a serem desenvolvidos, tanto em perspectiva preventiva como diagnóstico ou curativa. E a dispositivos clínicos, a gente pode falar das técnicas que algumas psicoterapias vão utilizar, a gente pode falar das formas de abordagem das psicoterapias, né? Psicanálise aborda de uma forma, TCC de outra, abordagem diferente, a Gestalt de abordagem diferente da TCC, todas vão chegar ao objetivo que é o bem-estar, a saúde emocional daquela pessoa. Porém, o que eu sempre falo, vão seguir vias diferentes, mas vão chegar ao mesmo destino. Agora, a psicologia hospitalar, e é uma outra área de atuação. É diferente do psicólogo clínico que vai estar no seu consultório, é diferente do psicólogo que vai estar atendendo, por exemplo, numa unidade básica de saúde, né, uma unidade básica da família, né, o SF, atua em instituições de saúde, participando da prestação de serviço de nível secundário ou terciário da atenção à saúde, e atua no acompanhamento de intercorrências psíquicas dos pacientes que estão ou serão submetidos a procedimentos médicos, visando basicamente a promoção ou a recuperação da saúde física e mental. Então, um paciente que vai passar por um processo cirúrgico muito delicado, que vai precisar de uma conversa com o psicólogo, de uma orientação psicológica sobre aquele procedimento, ou pacientes que estão em tratamento de uma doença, né, como câncer, por exemplo, como é importante o papel do psicólogo para estar ali fazendo uma escuta a esse paciente, uma vez que as doenças, elas mexem muito com o emocional da pessoa e também com o emocional da família. Então, esse profissional de psicologia que vai estar no hospital, ele vai estar fazendo uma escuta, não só aquele que está internado, aquele que vai passar por um processo de uma intervenção médica, mas também junto à família. Bom, a psicomotricidade é uma outra área de atuação da psicologia que requer uma especialização. Ela atua nas áreas de educação, reeducação e terapia psicomotora, utilizando-se de recurso para o desenvolvimento, prevenção e reabilitação do ser humano. A psicomotricidade atua também no estudo do indivíduo através de seu corpo, relacionando ao seu ambiente externo e interno. A psicomotricidade, ela também
ela envolve questões da emoção e do raciocínio da criança. Quando eu falo raciocínio da criança, é porque é muito comum trabalhar psicomotricidade com as crianças. Então, tem profissional de psicologia que ele vai trabalhar exclusivamente a psicomotricidade infantil. Então, a psicomotricidade tem um olhar sobre as relações e influência entre o psiquismo e a motricidade. Alguns elementos que fazem parte desse estudo da psicomotricidade, elementos psicomotores. Por exemplo, o esquema corporal. O que é o esquema corporal? A psicomotricidade, ela vai tentar observar, ela vai observar, e vai trabalhar a conscientização sobre o corpo, sobre o seu corpo, suas partes constitutivas, suas possibilidades de movimento no espaço. E aí tem a imagem corporal, que trata-se de um item importante para o desenvolvimento do esquema corporal, o tônus muscular. Esse elemento apresenta relação direta com a fisiologia. Em linhas gerais, refere-se à tensão fisiológica dos músculos, que proporciona equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura da criança. Olhando aqui para a psicomotricidade infantil. E o ritmo, né? O ritmo, a psicomotricidade, ela vai trabalhar esse elemento relacionado à realização ordenada de determinado movimento, tá? Lateralidade, esse elemento, ele vai, da psicomotricidade, representa a habilidade em utilizar ambos os lados do corpo para realizar tarefas simples, como, por exemplo, fechar a porta, virar para a direita, para a esquerda, enfim. E equilíbrio, que refere à capacidade da criança de manter-se firme, mesmo em uma base reduzida, parada ou em movimento. Então, são elementos do olhar da psicomotricidade, quando se trata dessa interação entre o psiquismo e a motricidade do indivíduo, da pessoa. Psicologia social. É a psicologia no espaço social. Como ela atua? Atua fundamentado na compreensão da dimensão subjetiva dos fenômenos sociais e coletivo, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social, é o que fala o Conselho Federal de Psicologia. Então, a psicologia social, ela usa métodos científicos para entender como as influências sociais afetam o comportamento humano. Seu trabalho envolve proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral e aos movimentos sociais de grupo, e ações relacionadas à comunidade em geral e aos movimentos sociais de grupos. Aí você pega vários grupos, religiosos, de gênero, étnico, racial, geracionais, de orientação sexual, de classes sociais e de outros segmentos socioculturais, com vistas aqui à realização de projetos da área social ou a definição de políticas públicas. Então, basicamente, aí se situa a psicologia social. E aí vamos a outra área de atuação da psicologia, que é a neuropsicologia. A neuropsicologia, ela analisa a estrutura e função do cérebro em relação a comportamentos e processos psicológicos. Atua no diagnóstico, no acompanhamento, no tratamento e na pesquisa da cognição, das emoções, da personalidade, do comportamento, sob o enfoque da relação entre esses aspectos e o funcionamento cerebral. Então, a neuropsicologia faz interface com a neurologia, uma especialidade médica, e atua na avaliação neuropsicológica que envolve a investigação das funções cognitivas, como memória, atenção, linguagem e função executiva, entre outros. Além do olhar clínico, usa também testes psicológicos, ok? Bom, nós vimos então que cada área de atuação, o psicólogo possui sua especificidade, segundo o Conselho Federal de Psicologia, de acordo com o local em que o mesmo
exerce sua profissão, ou seja, existe uma descrição de atividade específica para o psicólogo que trabalha em uma escola, em uma empresa, ou no consultório clínico, ou numa assistência social. Então, que deve ser seguir as orientações conforme o Conselho Federal de Psicologia. Não basta apenas saber que a psicologia ela pode estar transitando na área jurídica, na área organizacional do trabalho, na área escolar. Então, como a psicologia ela vai estar atuando ali? Por isso, a resolução do Conselho Federal de Psicologia. Bom, nesta aula, nosso objetivo foi mostrar algumas áreas de atuação da psicologia. Nós aqui não citamos todas as atribuições que o Conselho Federal de Psicologia ele fala nessa resolução, eu apenas extraí algumas para a nossa reflexão aqui nessa aula. Espero que você tenha gostado e que esta aula possa ter contribuído com o seu conhecimento. Pessoal, peço a vocês que assistam o vídeo, o papel do psicólogo em todos os lugares. Esse vídeo foi produzido pelo Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. Ele vai ajudar você a entender um pouco aquilo que nós falamos sobre a área de atuação da psicologia. E esse vídeo vai estar disponível em nossa plataforma na aula 4. Um grande abraço, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Em um consultório psicológico de uma cidade brasileira. Estou à disposição para te ouvir. Estou enfrentando dificuldades nos meus relacionamentos. Acho que você pode me ajudar. Mas antes poderia me contar como você trabalha? Eu trabalho com a psicologia clínica. Essa prática pode ser feita aqui no consultório, do jeito que eu faço, ou em outros espaços, até em instituições. No nosso trabalho, nos dispomos a ouvir e acolher o sofrimento, buscando avaliar como isso se dá, seja qual for a origem desse sofrimento. E no trabalho, acompanhamos as pessoas em suas dificuldades, promovendo o autoconhecimento e a ampliação das capacidades da pessoa que nos procura para a sua ação em diferentes lugares. Fazemos isto por meio de conhecimentos teóricos e técnicas presentes na nossa formação. E todos os psicólogos trabalham da mesma forma? Não. O psicólogo atua em diferentes lugares e de diferentes formas, usando também de técnicas e métodos específicos. Olhe lá para fora. Nos contextos das empresas e do trabalho, o psicólogo trabalha junto a setores de recursos humanos, apoiando processos de organização da gestão das pessoas na organização. Nessas mesmas empresas, mas também em muitas outras instituições, o psicólogo trabalha com a saúde do trabalhador e também na relação das pessoas com sua identidade profissional. Nesses trabalhos, ele pode fazer o desenvolvimento de pessoas como planos de carreira, orientações profissionais, inclusão social pelo trabalho. Assim, o psicólogo é o grande aliado da produção de bens e serviços, mas também da afirmação das pessoas no seu trabalho. E na escola, como é que é desenvolvido o trabalho? Na escola, a psicologia realiza práticas com toda ela. No projeto pedagógico, na formação de educadores e processos psicológicos inseridos no ensino. Especificamente, junto com os estudantes, o psicólogo trabalha potencializando o processo de ensino-aprendizagem, que afinal envolve o psicológico, o afetivo. O psicólogo também trabalha apoiando a educação inclusiva, em face de dificuldades nesse processo de inclusão de estudantes diante de alguma dificuldade. E na saúde, como é feito esse trabalho? Na saúde, ele pode trabalhar em muitos serviços, privados, nas instituições particulares, mas principalmente no SUS, Sistema Único de Saúde, nas unidades de saúde. Por exemplo, o trabalho do psicólogo
é destinado às demandas de saúde mental, mas também atua na direção da saúde, junto com outros profissionais, com gestantes, adolescentes, mulheres, idosos e outras pessoas. Ou seja, na atenção básica, o psicólogo trabalha pela capacidade de as pessoas poderem alcançar mais saúde, ele trabalha com a promoção da saúde. Tem também o trabalho em serviços especializados como o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Estes serviços são substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Os CAPs têm o objetivo de atender pessoas com sofrimento psíquico severo e persistente, através da integração ao meio sociocultural, minimizando o preconceito e fortalecendo a sua capacidade de relação social. O trabalho do psicólogo no CAPS pode se dar em grupo terapêutico, como oficinas de artesanato, educação em saúde, autoconhecimento, horta, mosaico, expressão livre e outras, além de atividades de prevenção em saúde, a medicação e cuidados familiares. Os CAPs ainda atendem pessoas que, em virtude do uso abusivo de drogas, passam a ter sofrimentos psíquicos graves. Já nos grandes hospitais, o psicólogo atenderá ao sofrimento decorrente do adoecimento e hospitalização, com o objetivo de minimizar o sofrimento dos pacientes, acompanhantes e equipe de saúde. No hospital, ele ajuda a buscar saídas e reorganização do equilíbrio diante de procedimentos indispensáveis ao tratamento, sempre buscando a humanização. Além do SUS, atualmente, há muitos psicólogos trabalhando no SUAS, Assistência Social. Nela, há o CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, que prestam assistência a pessoas e famílias que se encontram vulneráveis em seus direitos, mas que não tenham rompidos os vínculos familiares e comunitários. Nos CRAS, o psicólogo, junto com o assistente social, cuida da autonomia das pessoas em situações de exclusão social. O psicólogo atende situações de sofrimento, apoiando possibilidade de inclusão, suporte e tomada de decisão. O psicólogo atua também fortalecendo a rede de serviços e a comunidade. Já no CREAS, Centro de Referência em Assistência Social, o psicólogo trabalha junto a outros profissionais no atendimento a vítimas de violência, acompanhando as famílias para minimizar os efeitos dessas violências, garantindo os acessos a direitos. Também potencializa a rede, como escolas, por exemplo, no caso de crianças vítimas de violência sexual. Além deste trabalho, o psicólogo no CREAS atua junto a adolescentes em conflito com a lei, buscando sua reinserção social através do acompanhamento de medidas socioeducativas. E também trabalha junto com a justiça? Há o trabalho do psicólogo no sistema de justiça, onde ele contribui na relação entre o indivíduo e a sociedade mediada pelo sistema jurídico legal. Os principais espaços de atuação do psicólogo são as varas de família e sucessões, realizando avaliação psicológica para verificação de aspectos cognitivos e de personalidade de crianças, adolescentes e adultos em caso de definição de guarda, adoção e interdição judicial. Pode atuar como perito ou assistente técnico em varas cíveis e criminais. Atua em varas criminais e de infância e juventude, e também em estabelecimentos prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas, com atividade de orientação psicossocial, exames e perícias. Nas modalidades alternativas de resolução de conflitos, ele atua em mediação familiar e mediação de conflitos. Enfim, o psicólogo trabalha em muitos setores, como centro de condutores e muitos outros lugares, como nos clubes esportivos, a psicologia do esporte. Onde há pessoas, há um fazer possível do psicólogo, que é uma profissão regulamentada, sempre com um compromisso ético de ampliar a potência de relação das pessoas com suas relações, sejam elas quais forem.